Sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, irmãos. Quero agradecer ao pastor Kiomi pelo convite, alegre convite e que nos estendeu. Agradecer nossa querida irmã Vera, que é a matriarca, né? Mãe do pastor Kiomi, e conhecemos de longa data. Trago as saudações do nosso pastor Israel Barbosa, a toda a igreja, ao pastor Kiomi, a família, a esposa, a filha, e também do cooperador Wilson e irmã Keiko, né? Conhece a irmã Keiko, pastor Kiomi? Irmã Keiko, que é irmã consanguínea, né, do pastor Kiomi, e de fato nos conhecemos de longa data, né? Eu falei aqui que eu ainda tinha cabelo quando a gente se conheceu, e a gente está aqui no Japão já há um tempinho, 27 anos. Eu cheguei, eu tinha 14 anos de idade. Hoje estou com 41. Inverteu, né? Era 1,4, agora é 4,1. E talvez os jovens devem ter pensado assim, depois eu vou conversar com um líder aqui dos jovens, que ele falou que era um pastor jovem que ia vir pregar, chega aqui, né? Já é até careca, né? Não é tão jovem assim não, né? Mas, irmãos, eu comecei a perder cabelo cedo, viu? Eu, com 24 anos, já estava tendo aqueles sinais assim da queda de cabelo. Falei, melhor eu casar logo, senão vai ficar mais difícil. E a Amy Watanabe, minha esposa, aceitou o desafio. E temos hoje uma linda família. Eu, a Amy, minha filha Johanna e o meu filho Noah, que também enviou saudações aos irmãos. Hoje não puderam estar, mas caso o pastor Kiomi volte a nos convidar algum outro dia, a gente volta, viu, pastor Kiomi? Aí volta todo mundo. E, irmãos, os irmãos também que, né, passaram já boa parte da vida aqui no Japão, os jovens, os adolescentes que aqui estão, este lindo grupo que aqui louvou o nome do Senhor, tenho certeza que vocês estão formando, né, as memórias e também a história, escrevendo a história de vocês, de cada um. E aqui nesse Japão nós temos um grande desafio, que é para nós que somos pais, criar os filhos e os filhos serem criados entre duas culturas, pelo menos, né? Brasileiro e japonês, boliviano e japonês, peruano e japonês. Não sei se tem alguém de mais alguma outra nacionalidade aqui, mas do seu próprio país e o japonês. E quando não, agora o Japão passa por um processo, né, ainda maior de trazer pessoas daqui da Ásia. O número dos vietnamitas já passou o número dos brasileiros, os filipinos, os nepaleses, os indianos, os paquistaneses. Não sei como tem sido no dia a dia dos irmãos, mas ali na nossa região, em Guma, está bem comum nós convivermos com pessoas também de outras nacionalidades. E aqui, nesse momento, é um momento muito importante de não só criar a identidade, gerar, fortalecer a identidade dos adolescentes, dos jovens, das criancinhas pequenas, mas também deles entenderem a sua fé, né? A sua crença em Deus e como Deus age, não só em Israel, como a gente lê na Bíblia Sagrada, não só no nosso país de origem, que muitas vezes nós que vimos do Brasil já convertidos, às vezes a gente fica dizendo assim, lá no Brasil que era bom, ou então, lá na Bolívia que era bom. Lembra a igrejinha do chão de barro, né? E aí fica aquelas coisas. Lembra lá na década de 80, ali sim que era bom. Irmãos, Deus continua o mesmo. Amém? Deus mudou da década de 80 para cá? Não. Jesus mudou da década de 90 para cá? Ele continua o mesmo. Então, cada um vai tendo o seu tempo, nós vamos nos adaptando, vamos melhorando, a tecnologia, a consciência humana, as questões de diversidade, de pensamento, de filosofia, o mundo mais conectado. Hoje em dia você abre o seu smartphone, você tem uma biblioteca no seu smartphone, mas nada disso diminui o poder do nosso Deus.
Nós enfrentamos um ateísmo muito forte hoje, né? Que vem principalmente das universidades. Eu não sou contra a universidade, sou alguém a favor da educação, sou dessa área, sou a favor da educação, sou a favor do pensamento, sou a favor da ciência. Mas, irmãos, essa história de que o jovem, o adolescente, quando ele vai para a universidade, ele se desvia, não está certo. Isso daí é um alerta para nós, a igreja do Senhor, saber que precisamos fortalecer a nossa fé, uma fé, como diz a Bíblia, uma fé racional, uma fé sólida em Jesus, porque Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, então não tem ciência que possa derrubar uma fé bem solidificada. É o tempo que nós vivemos e não tem como mudar isso. Por isso a gente não pode ficar preso, né, a um saudosismo. Eu me converti no ano de 95, né, parece que faz muito tempo, mas não faz. E eu tinha 11 anos de idade e vivi todo aquele contexto da fé, da forma. Foi muito bom para mim conviver com pessoas, irmãos simples de uma cidade do interior do Paraná. Mas ao vir para o Japão, nós vemos que existe uma necessidade muito especial aqui, onde nós não podemos fechar os olhos e fazer de conta que não existe. Ou então querer pegar aquele exato modelo certinho de forma de pensamento e aplicar aqui. Por quê? Porque aqui os desafios são diferentes. Lá no Brasil, e os irmãos da Bolívia, do Peru, também acredito que vivem assim, porque os nossos países são países de maioria cristã, católica cristã. Você anda numa rua, está lá, Rua São João, Rua Santo Expedito, Hospital Nossa Senhora de alguma coisa, avenida, tudo leva alguma ideia do cristianismo, da Bíblia, né? Vai ter alguma imagem de algum santo, tudo sempre vai ter uma capela, vai ter uma cruz, um crucifixo, tudo mencionando, fazendo você lembrar que você está num país cristão, num contexto cristão. Mas aqui, os nossos jovens e adolescentes, a gente anda aqui, né, também os adultos todos, mas a gente anda na rua e a gente não vê isso. Pelo contrário, a gente vê um santuário shintoísta, a gente vê um tori, né, que é o portão shintoísta, ou a gente vê um bodhisattva, que é uma espécie de um ser iluminado do budismo, que aqui no Japão ele também é chamado de kami, também é chamado de Deus. E as nossas crianças vão vendo isso, os nossos adolescentes vão vendo isso, vão convivendo com os seus amigos na escola, no shogaku, no chugaku, no koukou, e ele vai se questionando, né? Como que a minha fé, que é uma fé judaico-cristã do Ocidente, que o meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô recebeu no Brasil, na Bolívia, lá no Ocidente, como que ela vai se aplicar aqui no Oriente? E nesse momento é que nós, como pais, aqui pastores, líderes, pessoas mais maduras, mais adultas, é que nós precisamos acolher os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, e saber que a luta deles é diferente da nossa. Porque muitas vezes o pai, a mãe, né, ou a pessoa mais velha, o responsável, ele fala assim, mas na minha época, minha mãe resolvia tudo na Havaiana. Na minha época era tudo na espada de São Jorge. Até a espada era de São Jorge, né? Lembra o cristianismo. Na minha época não tinha tal coisa, não tinha isso, hoje em dia é frescura, tal. Não é frescura, irmão, irmã. Os tempos mudaram, né? E a gente vai se adaptando, que pelo menos na minha opinião, nós estamos vivendo tempos melhores, né? Congregar com ar-condicionado, né? Congregar com telas aqui, passando os hinos, que antes a gente tinha que ter o inário para ficar, né? As cadeiras tão confortáveis. Então, estamos vivendo tempos onde às vezes, ou até muitas vezes, o pai, a mãe, o responsável, ele olha ali para o adolescente e ele acaba não acolhendo, né? E aí ele acha que tudo é frescura, que tudo é mimimi, mas não é, né? Eu costumo dizer que o sofrimento,
ele é real, ainda que seja o do outro. Por quê? Porque a gente é muito complacente com os nossos próprios sofrimentos. Se eu estou com dor de dente, quero que todo mundo tenha paciência comigo. Se eu estou com dor de cabeça, todo mundo tem que ter paciência comigo. Mas quando a dor de dente é do outro, quando a dor de cabeça é do outro, aí eu não respeito. Aí eu faço barulho, falo que está com frescura e por aí vai, né? E nesse quesito de dor aí, dizem até que os homens aguentam mais que as mulheres, né? Não sei se é verdade isso. Que o homem não para nada, né? Só quando é uma terrível dor de garganta aí a gente cai de cama porque não tem jeito. Então, irmãos, esses aspectos culturais, eles também envolvem as questões bíblicas, as questões de fé, as questões teológicas. E eu dou glória a Deus que os jovens cantaram bem na passagem que Deus colocou no meu coração para pregar aqui hoje. Esse hino que os jovens cantaram é o que estava aqui preparado e eu entendo que foi uma confirmação do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Se puder, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo aqui alguns versículos e vamos passando versículo por versículo, pedaço por pedaço. E nós vamos ver que isso que os nossos jovens enfrentam hoje, que nós também enfrentamos, apesar de não ter a mesma idade, mas são os mesmos desafios. E que Deus não está limitado pelos nossos desafios. E muitas vezes, por que não dizer que na maioria das vezes, ou por que não dizer que todas as vezes, é a prova, é a provação que forja o nosso caráter. É a prova, é a luta que nos dá o sabor da vitória. E você passar por uma luta onde você precisa falar em português, em japonês, em espanhol, em inglês. E aí eu estendo o desafio, né, para falar aí na língua dos vietnamitas, dos nepaleses, dos bengaleses. E você nessa luta, em dado momento, você dá uma palavra, essa semente cai numa boa terra, essa boa terra vai fazer com que aquela semente cresça e dê bons frutos. Capítulo 1 diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém? Somente até aqui por enquanto. Todos nós conhecemos a história. Eu vou fazer aqui um breve contexto histórico. Aqui é mais ou menos o ano 596 a.C. O cerco em Jerusalém, ele começou no ano 606, 604 e foi mais ou menos até 586. Quando esses jovens foram levados, acredita-se que Daniel e os seus amigos tivessem entre 14 e 17 anos de idade. Eu, olhando aqui os jovens e adolescentes que eu vi, eu imagino que tenhamos alguns aqui mais ou menos dessa idade, entre 14 e 17,
Mas se você tem 20, 25, você continua jovem. Pode se colocar no grupo aí. E o rei era um rei muito inteligente. Ele era um rei que ele dizia assim: eu quero as cabeças pensantes. Eu quero as pessoas que tenham habilidade, de preferência que sejam jovens, para que venham para o meu reino e aqui eles possam aprender ainda mais, aprender a língua do meu país e servirem o meu reino, porque assim o meu reino vai enriquecer e vai prosperar ainda mais. Irmãos, qualquer governante inteligente, ele faz isso. Não pense que quando o Japão dá bolsas de estudos para pessoas estrangeiras, ou quando os Estados Unidos dá bolsa de estudos para pessoas estrangeiras, que eles não estão buscando as cabeças mais pensantes. Não pense que é só um ato de bondade, não. Por quê? Porque todo país quer as pessoas com as melhores habilidades. Pessoas que trabalhem bem na área da tecnologia, da informação, na tecnologia e informática, que saiba fazer aí, trabalhar com linguagem, Java, Python, C Sharp, né? Se você tem interesse aí, jovem, na área, é uma boa carreira para você fazer, para você trabalhar, altos salários. Então, né, eu quero ter uma profissão no futuro, se você ainda está no Chugaku, no Coco, e pensa em ir para o Daigaku, olha, uma boa área, tecnologia, vou trabalhar com IA, inteligência artificial, eu vou trabalhar com robótica. O rei, ele era inteligente, ele queria essas pessoas que trabalhem bem com matemática, que trabalhem bem com história, com geografia, que trabalhem bem com a medicina, com biomedicina, que trabalhem com manipulação de remédio, físicos e astrofísicos que possam trabalhar investigando o nosso espaço, pessoas inteligentes que possam trabalhar com química, com elementos químicos, com microscópio. Irmão, você ter uma fé, jovem, adolescente, você ter uma fé não quer dizer que você não deva estudar as ciências da natureza. Não, 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 pelo contrário. Por você conhecer quem é o Criador de tudo que existe no universo, no espaço sideral, ou debaixo das profundezas das águas, ou do planeta, né, como até hoje os seres humanos não sabem muito bem como é o núcleo do planeta Terra. Se você aprender sobre isso, Deus vai te abençoar. Vou fazer uma pergunta. Qual é o jovem aí que quer trabalhar numa linha de montagem quando fizer 20 anos de idade? Montando, apertando parafuso lá na linha de montagem. Levanta a mão aí. Não? Quem é o jovem que quer trabalhar no Gemba? Destruindo casa, pegando sol, pegando chuva? Levanta a mão aí. Quem é o adolescente, o jovem que quer trabalhar soldando? Como eu trabalho soldando. Nesse calor de 38 graus. Os irmãos sabem a delícia que é. A não ser quem trabalha, aí sabe. Tem algum jovem que quer? Não? Tem algum jovem aí que quer fazer Daigaku e ter uma profissão que trabalha no ar-condicionado? Tem algum? Levanta a mão. Nenhum? Só um? Tem uma lá atrás. Tem aqui uma mãozinha levantada. Tem mais alguém? Tem outra mão ali levantada. Espera aí, jovem. Se você não quer trabalhar numa linha de montagem e também não quer trabalhar no ar-condicionado, você está pensando que você não vai trabalhar? Ó, pai e mãe, fique esperto aí, hein? Faz igual aquele passarinho, começa empurrado para fora do ninho. Vai fazer alguma coisa, rapaz. É. Quer ler de novo comigo? Lê de novo comigo para você ver que não sou eu que estou inventando moda. Leia o versículo 4. O rei então mandou que fossem jovens em quem não houvesse defeito, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei,
a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Você acha que o mercado de trabalho vai pegar você só porque você é bonitinho? Só porque você tem belos olhos? Ou só porque você usa um penteado bonito igual o meu? Você acha? Não. O mercado de trabalho vai querer você se você tiver habilidade. Se você falar inglês, se você falar japonês, se você fizer um curso, se você fizer um semongaku, se você fizer um daigaku. É assim que o mercado de trabalho vai querer você. Esses jovens aqui, que foram escolhidos pelo rei, eles se destacavam nisso. E não tem o porquê você não ser esse jovem também. Você está estudando, deixa eu ver aí. Quantos shogakuseis temos aqui? Levanta a mão aí. Quem é shogakusei? Duas mãos levantadas. Tem mais um shogakusei aqui. Tudo bem, a mamãe levantou a mão por ele. Ali. Muito obrigado. Quantos chugakuseis temos aqui? Chugakuseis, uma mão levantada, duas. Temos mais chugakuseis? Não? Koukoseis, temos alguém aqui? Koukoseis? Temos Koukoseis aqui. Um pouquinho mais. Temos Daigakuseis que estão aqui. Daigakuseis. Temos. Olha só. Vocês, no Shogaku, no Chugaku, no Kouko, no Daigaku ou no Semongaku, ou se você já saiu, está trabalhando, já saiu, já se formou no Kouko, está trabalhando, você que fala japonês aí, JRPT N2 para cima, JRPT é o nível do teste de proficiência em japonês. Você que fala do 2 para cima, você é um forte candidato como esses jovens são aqui. Pastor, eu não sou ainda, então se esforce para ser. A Bíblia não louva a falta de interesse em estudar. Às vezes tem gente que quer espiritualizar. Ah, para que eu vou aprender japonês? Jesus vai voltar amanhã e eu vou para o céu. Ah, por que eu vou me formar em alguma coisa? Jesus vai voltar amanhã e eu vou para o céu. Nananina, não. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia manda você buscar o conhecimento. Antes lá do ETzinho lá que falava isso, né? Do busca o conhecimento. Muito antes. A Bíblia já falava isso. Busque a sabedoria. Leia Provérbios. A Bíblia não louva quem não quer trabalhar. Pelo contrário, a Bíblia louva quem trabalha. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então você, eu sou crente, eu vou orar e Deus vai colocar os candis na minha cabeça. Não vai não, queridão. Candi entra na cabeça treinando, gastando o dedo. Porque é assim que o candi entra na cabeça do japonês também. É ou não é? Eles não ficam horas e horas treinando nos cadernos? Sim, irmãos. Lá na nossa região, em Ota, nós temos uma escola de reforço escolar. Eu sou pedagogo de formação. A minha esposa é formada em área de psicologia. Eu me formei na faculdade brasileira, ela se formou na universidade japonesa. E nós juntamos esse conhecimento, primeiro, porque vimos a necessidade dos nossos filhos em estarem no ensino fundamental japonês, e depois outras pessoas que foram vendo o desempenho e solicitando. Hoje a gente faz esse trabalho. 2 vezes por semana, damos aulas de reforço para Shogakuseis e Chugakuseis. E eu sei o esforço que é das nossas crianças. Chegar em casa com um shukudai para fazer. E lá ele tem que fazer o arizan de bunsu, por exemplo. E ele olha um mondai e ele lê o mondai e fala, pai, não entendo, me ajuda. Mãe, não entendo aqui, me ajuda. E o pai e a mãe, que infelizmente não teve a oportunidade que você tem, jovem, de ir para o ensino fundamental japonês. Nós fomos no ensino fundamental no Brasil, na Bolívia, e o pai e a mãe olham ali e falam, também não estou entendendo, está difícil também.
Não é uma luta fácil. Nesse momento, tem criança, tem adolescente, que ele começa a achar que ele é incapaz. Que ele começa a achar que ele é menos do que o outro. Mas não é menos e não é incapacidade. É a dificuldade de você ser criado de forma bilíngue, em duas culturas, com costumes de dois países. É a luta que se tem, mas eu quero te dar uma palavra de ânimo, de vigor. Você vai vencer. Você vai passar. Faça a sua parte, que é se esforçar. Faça a sua parte, que é estudar. E Deus vai te abençoar. O que Deus não pode abençoar é se você não estudar. Porque daí não tem mágica. Né? Senhor, coloca aqui na minha cabeça. Não, Senhor, me revela a resposta número 5 da prova. Deus não pode fazer isso, não. Deus está te passando cola. Mas Ele faz você lembrar. Hoje em dia, né, tem as escolas de reforço. Alguma coisa dá para fazer. Jesus nos mandou caminhar mais uma milha. E nós temos que andar mais uma milha. Com os nossos próprios filhos. Jornada dupla. A gente trabalha na fábrica, chega em casa, tem que cozinhar, tem que limpar a casa e passar o aspirador. E vai batendo a roupa na máquina e vai passando o aspirador com uma mão e com a outra vai mexendo o feijão. Né? Aí o marido faz zangô, geralmente, né? Se a esposa faz também, compreendo. Mas aí, geralmente é o marido que chega um pouco mais tarde em casa, aí o marido já quer jantar também. Aí o maridão, lava a louça, hein, maridão? Dá uma força lá, passa aspirador também, viu? Debaixo do sofá, lavar o banheiro com a buchinha. Faça isso, em nome de Jesus. E aí a criança ali perguntando do Shukudai ao mesmo tempo e tudo mais. E parece, irmãos, que é uma luta que não vai ter resultado. Mas vai ter resultado sim. Vai ter resultado. A árvore, ela demora sim para dar os seus frutos. Mas quando ela começa a dar fruto, irmão, você olha para trás e fala, valeu a pena esperar. Não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista. Estamos em um país onde parece que é fácil desistir, separar-se, né? Porque a esposa já ganha, tem o seu rendimento, aí fala, eu acho que eu já dou conta aqui com os meus 250 por mês, as mulheres às vezes ganham mais também, meus 300 por mês aqui eu já dou conta sozinho, não preciso do meu marido. Não, irmão, irmã, em nome de Jesus, não faça isso. Fique na labuta do dia a dia. Esses jovens aqui, eles ficaram na labuta do dia a dia e diz que o rei, no versículo 5, lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Tem projeto na vida, e por que não dizer que a maioria dos projetos da vida, eles levam tempo para fazer, para serem concluídos. O Shogaku é um caminho aí de 6 anos. Chugaku, 3 anos. Koko, 3 anos. Daigaku, 4 anos. Você compra um carro parcelado, 4 anos, 5 anos, até quitar a última parcela. Você vai fazer um empréstimo aí para a universidade, aí fica pagando mais 5, 10 anos. Você compra uma casa, fica 20, 25, 30 anos pagando. Algumas coisas na nossa vida, e repito, a maioria delas, são processos que levam tempo para concluir, para dar o fruto que você está esperando. Mas quando você pega o certificado, quando você pega o diploma, quando você pega lá a última parcela, você fala, glória a Deus, porque eu venci. Irmãos, não nos comparemos, jovens e adolescentes, não se comparem com o que vocês veem nas redes sociais. Você pega lá a vida do influencer, pega lá a vida do futebolista, o jogador de futebol, pega lá da modelo, e eles estão em mansões, e o café da manhã deles é um banquete melhor do que esse banquete de Nabucodonosor aqui, e ele faz stories, e está sempre sorrindo, sempre bonito. Ah, porque eu paguei 15 mil reais aqui nessa bolsa, porque eu paguei 30 mil reais aqui nesse chinelo, e você
fala, meu Deus do céu, como eu sou triste, como eu sou infeliz. Isso não é verdade. Não é verdade. Esses jovens aqui, Daniel e os seus amigos, eles estavam no palácio do rei. Imagine o glamour que era estar no palácio do rei. Eles poderiam ficar soberbos. Eles poderiam ficar em êxtase e perder o seu senso de realidade e falar, agora eu vou me deleitar com os manjares do rei aqui, vou fazer aqui meu stories no Instagram, na rede social, e aqui eu vou mostrar aqui, olha a minha vida tão maravilhosa, para que todas aquelas pessoas fora do palácio, que estão passando fome, possam ver que eu sou melhor do que elas. Eles não fizeram isso. Nós conhecemos a história e os jovens cantaram. Daniel e seus amigos disseram, não queremos nos contaminar com o manjar do rei. Não queremos essa vida do jeito que estão apresentando para a gente. Essa aqui não é a vida real que Deus criou para nós. A vida onde você valoriza quem está lá fora e despreza quem está aqui dentro. Eu já vi jovens que, por terem crescido aqui no Japão, e aí ele passa a falar mais a língua japonesa do que a língua portuguesa. Eu respeito as famílias que optam por fazer isso. Mas uma coisa nós não podemos abrir mão, é da comunicação entre pais e filhos. Você conversar com seu filho, e você, jovem adolescente, conversar com seu pai e com a sua mãe. Como foi o seu dia hoje? Não tem problema, chegou do Zangueô, você só vai ter 30 minutos juntos, não tem problema, aproveita os 30 minutos. Tira o telefone da mão, deixa longe e fala, se eu vou ter só 30 minutos hoje aqui com os meus filhos, com meu cônjuge aqui, marido e mulher, vai ser 30 minutos de olho no olho. Falando e ouvindo, perguntando como foi o seu dia. Ainda que seja em japonês, Kyodo data, aconteceu alguma coisa? Fala para mim, conversa. Como é o nome do seu amigo? Como é o nome da sua amiga? O que você está sentindo? Lá na hora de colocar para dormir, você sabe, o pai sabe, a mãe sabe, a gente lê. Os filhos, assim, só não lê mais que Deus, porque Deus lê a alma. Mas a gente lê os filhos tranquilamente. É uma baixadinha de olho, é uma olhadinha para o canto, a gente já sabe. Está precisando conversar, filha? Fala. Está precisando conversar, filho? Fala. O que aconteceu? Né? Se for o pai que tem mais intimidade, fala. Se for a mãe que tem mais intimidade, fala. Mas abra seu coração, fale. Não se vislumbre com os manjares do rei. Não fique preso ao que a Babilônia, o mundo, a internet está mentindo para você. Aquele vício em dopamina, passa um reel, vem outro reel, passa um reel, vem outro reel, passa um stories, vem outro, passa um shorts do YouTube, vem outros shorts e por aí vai. E aí tem outros mais aí, TikTok, Kawaii e outros aí. E aí você não conversa com seu pai, com a sua mãe. Não conversa aí se você mora com o vô, com a avó junto. Você não conversa com seu filho, com a sua filha. E aí vai ficando um abismo. Está lado a lado, mora na mesma casa, mas um abismo terrível. Onde não tem mais comunhão, não tem mais fraternidade. Não fiquemos embriagados com o vinho do rei. Irmãos, o vinho aqui, que eu vou chamar o vinho do diabo, tipificando, usando alegorias, usando analogias, é esse vinho do diabo que tira a nossa sanidade mental, que mexe na cabeça até mesmo das crianças. Esses dias eu estava vendo um procurador conversando com uma criança, e a criança dizia, eu vou falar aqui por analogia, para que os irmãos que são adultos entendam, mas em cometer um crime, né, de
horrível contra os próprios pais, e o procurador perguntava para a criança, por que que você queria fazer isso? E ele dizia, porque eu vi no YouTube, apareceu mandando eu fazer, e aí eu ia fazer. Mas uma criança ainda, de 7 anos de idade. Irmãos, por quê? Porque estamos nos embriagando com o vinho deste rei, deste mundo, que é o diabo, que é o secularismo, que quer afastar o coração dos pais e dos filhos, e dos filhos e dos pais. Não é assim que termina o Antigo Testamento? Quando ele fala de João Batista que viria, prepararia o caminho do Senhor Jesus, e eles tinham uma missão, e essa missão era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe por quê? Porque é mais fácil colocar um smartphone, um tablet na mão da criança e do adolescente, porque assim ele fica quieto e ele deixa eu fazer as coisas que eu quero. É mais fácil colocar um tablet, um smartphone na mão da criança, enquanto eu também fico no meu tablet e no meu smartphone, e os corações vão se separando. Daniel disse, não vou me contaminar com o vinho deste rei. Se você está viciado nisso, de fato é um vício em dopamina, ore a Deus, coloque um timer no seu smartphone, faça um pacto com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, e diga, o tempo que a gente estiver em casa, aqui, todos presentes, o telefone fica lá em cima da estante, e nós vamos falar uns com os outros. Nós vamos assistir um desenho juntos, vamos assistir um filme juntos, vamos ler um livro juntos, vamos ler a Bíblia juntos, vamos jantar juntos. Jante-se à mesa com seu filho e com a sua filha. Coloque uma mesa na sua casa. Se você faz iaquim, procura um horário, ou no café da manhã, ou no café da tarde. Se você trabalha em horários trocados, faça isso no sábado, no domingo. Mas tenha uma mesa onde a paz do Senhor reina na sua casa e na sua família. Por que que o rei da Babilônia queria fazer uma mesa para os jovens? Porque ele sabe, e até hoje, o rei deste mundo, que é o diabo, ele sabe que as pessoas estão em busca desse companheirismo. Por isso que ele cria as tribos, por isso que ele cria os grupos, por isso que em todo lugar, em todos os países, em todos os costumes, em todos os povos, as pessoas se juntam em grupo, porque o ser humano, ele é um ser sociável. O ser humano não é feito para andar sozinho. Está já embutido no interior do ser humano que ele é um ser que precisa se relacionar. E por isso que uma igreja é importante. Por isso que a sua família unida, podem ser 2, 3 ou 4, mas estarem juntos no mesmo ambiente é importante, porque o Senhor fez você para ser assim. E o diabo sabe, se você não fizer esse grupo na sua casa e fortalecer, se você não fizer na igreja esse grupo de pessoas que se amam em comunidade, o diabo, o rei deste mundo, e quando fala o mundo, fala do mundo como sistema. Não que o diabo seja dono do mundo, quem é dono do mundo é Deus. Mas desse sistema mundano que afasta o ser humano de Deus, é ele quem coloca. E aí ele cria esses grupos. E aí o seu filho vai encontrar um grupo de amigos lá na escola, que vai começar a colocar os conceitos, as ideias. E daqui a pouco você fala, o que é isso, meu filho? De onde você ouviu isso? O que é isso, minha filha? De onde você ouviu isso? Mas foi da escola. Que pensamento é esse? De onde veio? Se você não começar, igual um bom pastor, vai tirando os carrapichos, né, da lã da ovelha, daqui a pouco aquilo começa a adoecer. E daqui a pouco seu filho começa a não mais querer te ouvir. E daqui a pouco ele já não quer mais nem estar morando na própria casa. Quando não, você vai conversar com algum jovem, adolescente, ele fala, não vejo a hora de morar sozinho, porque essa casa aqui eu não aguento mais. E quando você vai ver, já está numa situação muito difícil. Por isso, saiba, meu irmão e minha irmã, que sentar-se à mesa para comer o seu alimento em família é ser e fazer a obra do Senhor. Muito bom fazer a obra nessa igreja linda, tão bonita aqui.
Mas é bom a gente fazer a obra na nossa casa, com a nossa família. É bom ser diácono na igreja, né, pastor Kiomi? A melhor fase de obreiros é diácono. Mas é bom ser diácono em casa. Aqui na igreja, vamos varrer a igreja com alegria, com maestria. Muito bom, continue. Mas em casa também varra a sua casa, passa um aspirador na sua casa. Muito lindo fazer os enfeites da igreja, como essa igreja é tão bonita. Faça sempre. Mas na sua casa, faça enfeites bonitos também. Coloque um quadro bonito, coloque flores. Pegue os melhores talheres. Pegue a melhor louça e faça um almoço para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. No aniversário de alguém da sua família, não precisa convidar todo mundo, fazer um bolo de 7 andares. Não, vai lá na Pecochan lá, compra um bolinho de 2.000 ienes. Faz uma mesa bonita, acende uma velinha e canta parabéns com a sua família. Filma, tira fotos e guarda de recordação. O amor de Deus vai abençoar a sua casa. O seu filho não vai querer fugir de casa, a sua filha não vai querer fugir de casa. Eles vão crescer tanto querendo ficar em casa, que é você que vai falar: ô meu filho, já está na hora, né, meu filho? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer daigaku, vai, é você que vai empurrar. Porque senão, irmãos, o diabo coloca todo tipo de manjar e os nossos jovens vão. Porque estão em fase de formação ainda, jovem, adolescente. O seu cérebro não está totalmente desenvolvido. Ele vai se desenvolver até o início da casa dos 20 anos ainda. As suas sinapses cerebrais não acontecem da mesma forma de um adulto ainda. O adulto para assim diante de uma obra de arte, fala: meu Deus, olha que coisa linda que esse pintor aqui fez. Para diante de uma escultura e fica ali apreciando a arte. Olha que escultura maravilhosa. O adolescente está assim: vambora, 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 pai, vambora, mãe. Fica vendo pedra. Ele ainda não entende a importância que é aquilo. Irmãos, eu sou pai de adolescente, eu sei como é. O que eu estou pregando aqui não é teoria, é prática. Aí você fala assim: mas meu filho, isso aqui estava no Japão no ano 400, ou seja, há 1.600 anos atrás, isso aqui já estava aqui. O Brasil nem tinha sido descoberto ainda. Tá bom, pai, mas eu quero comprar aquele negocinho lá no Ryakuen. Aí você fala: meu Deus, que continue o desenvolvimento cerebral deste ser, para que ele se torne um ser humano completo. Vai com seu filho num museu. Vai com seu filho aí ver a história do Japão. Vai com seu filho aí nesses museus que estudam ciência, né? Aqui também com certeza tem. Vai trabalhando a inteligência, vai trabalhando a sabedoria. Esses jovens eram... Eu vou reler, jovem, releia comigo. Se você costuma marcar sua Bíblia, marca o versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência. Tem alguém formoso de aparência aí? Levanta a mão. Quem é bonito? Que é isso, irmãos? Cadê a autoestima? Levanta a mão aí. Vocês são bonitos, bonitas. Japonês na sua escola, no seu trabalho, nunca falou assim: ó, você é bonito, tem um olho grande. Não, ó, você é bonito, eu queria ter o cabelo assim enroladinho igual a você. Nunca falaram isso para você? Não, tenho certeza que já. Ah, eu queria ser assim igual a você. Você fala, você é feliz, você sorri. Formosos, bonitos. Instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendido e conhecimento, e que tenham habilidade de viver no palácio. Irmãos, o mercado de trabalho quer os nossos jovens, mas nós não estamos fazendo jovens somente para o mercado de trabalho, não.
Eu não estou criando o meu filho, a minha filha, e você também não está criando o seu filho e a sua filha, somente para que as empresas os usem para ganhar lucro, como fonte de lucro. Veja bem, o setor industrial quer os nossos jovens. Vai lá procurar emprego, já está escrito assim, até 35 anos. Aí você olha, você fala, não faz muito tempo que eu passei dos 35. Eu estou com 35 anos e 58 meses. Então, acabei de completar. E aí você fala, mas eu já não me encaixo aqui. O mercado da indústria, que é os nossos jovens. O mercado da tecnologia, que é os nossos jovens. O mercado da beleza, da moda, que é os nossos jovens. Para fazer foto, para sair na revista, para ser modelo. Sim, tem brasileiros, brasileiras, bolivianos, peruanos, jovenzinhos que estão trabalhando a sua beleza para tirar foto, para ir para a televisão. Tem artistas brasileiros fazendo filmes. E, infelizmente, até para as coisas ruins. Explorando a sua beleza, explorando a sua juventude, destruindo a sua alma de um jeito pecaminoso. Sim, está acontecendo. O setor de esportes, eles querem os nossos jovens. Oh, esse aqui joga futebol muito bem, vem para a minha escola, vem para o meu daigaku. Oh, esse aqui joga futebol muito bem, vem para cá. Olha, esse daqui luta karatê, esse aqui luta judô. Ah, você é Gaikokudin é forte, né? Vem aqui para o meu time. Eles querem explorar todos os setores. Eles querem os nossos jovens com essas habilidades. Mas não estamos fazendo, criando, trabalhando na alma e na mente dos nossos filhos só para que eles preencham o mercado de trabalho. Nós estamos trabalhando também futuros homens e mulheres que serão cheios do Espírito Santo, que serão missionários e missionárias nesta nação, que vão pregar a palavra do Senhor com ousadia, que vão aprender a Bíblia Sagrada para pregar o Evangelho para esta nação. Porque o que o rei queria aqui no versículo 4 é tudo que um japonês também pode ter. Beleza, força, juventude, inteligência. Mas dá uma olhadinha comigo no versículo 8, aí na sua Bíblia. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção e manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, versículo 9, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O Japão, a escola, o juku, vai te preparar em tudo isso que eu falei aqui. Na inteligência, na sabedoria. Estuda bem kanji, estuda bem kokugo, estuda bem shakai, estuda bem sugaku, estuda bem rika. Estude bem, seja um bom aluno, aprenda. Pastor, aprender kanjis? Sim, Daniel também foi estudar a letra cuneiforme que era aqui da Babilônia. Você acha que calcular o mensek de um triângulo ou calcular o enshu de um círculo é só coisas de hoje? Não. Nessa época de Daniel já existia geometria também. Ah, por que eu tenho que ficar estudando aqui a raiz quadrada e tal? Na época de Daniel já existia também. Então não era só ser cheio do Espírito. Isso aqui, a escola, o seu esforço, o apoio do pai e da mãe, vai fazer você entrar
para uma vida no seu trabalho, ter uma vida melhor e mais estável. Mas tem uma coisa que a educação japonesa não vai te dar. Tem uma coisa que você não vai comprar no Juko. Tem uma coisa que você não vai comprar no Daigaku, que é o que está no versículo 9. Deus dá a Daniel graça e misericórdia. Mais para frente, você não precisa abrir, mas mais para frente, numa outra ocasião, a Bíblia vai dizer que em Daniel havia, segundo a linguajar deles, o Espírito dos deuses santos. Porque Deus tinha dado para Daniel luz, inteligência e sabedoria. Quem é que está falando aqui é a mãe do rei Belsazar. Como ela não era judia, ela não conhecia o Deus único, ela se lembrou de Daniel lá para frente, não é no capítulo 1 aqui, eu estou avançando na história. Mas lá na frente ela vai se lembrar, vai dizer, olha, na época de Nabucodonosor, tinha um homem aqui que ele tinha o espírito dos deuses. Quando você vai conversar com um japonês, e você vai falar sobre Deus, ele vai perguntar assim, qual Deus? Porque aqui tem milhares ou até milhões de deuses. E ele pode olhar para você e falar assim, olha, você tem uma coisa diferente. Qual Deus que te abençoa? Qual dos deuses? Mas eu sei que você tem um espírito diferente. Esse espírito, essa graça, essa misericórdia, você, jovem, adolescente, só pode receber diretamente de Deus. Por isso, você, jovem adolescente que está ouvindo esta palavra, não basta somente ficar assim, meu pai já é crente, então está tudo bem. Minha mãe já é crente, então está bom. Não, 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 não. É você que tem que buscar, jovem. É você que tem que ler a sua Bíblia. É você que tem que fazer a sua oração. Mas pastor, eu já me batizei. Parabéns, porque você já tomou essa decisão. Mas não é o suficiente. Às vezes eu vejo adolescentes que já se batizaram, mas às vezes eles até estão fora do culto jogando game no smartphone. Aí você diz assim, mas você já é batizado, já era para você ter consciência. Então é sinal que não atingiu ainda a completa consciência. Que bom que deu o passo de fé de se batizar, mas não se garanta que batizou já está tudo ok. Não é assim. Daniel assentou no seu coração. Pergunta aqui para você, jovem adolescente. Foi o pai dele que falou assim, olha Daniel, você tem que fazer isso, isso, isso. Foi o pai dele que falou? Não. Jovem adolescente, foi a mãe do Daniel que falou assim, olha, se lembre que você tem que fazer isso, 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 isso. Foi a mãe de Daniel? Daniel assentou no seu coração. Ele estava longe do pai, ele estava longe da mãe, agora era ele sozinho. Agora era, se fosse aqui você, jovem moça, seria você sozinha. E se você pensar, você adolescente e jovem, menina e menino, se eu estiver longe do meu pai e da minha mãe, o que eu faria? Pense aí um pouquinho, se você fosse morar sozinho, o que você faria? Se você está pensando em fazer coisas boas, Deus te abençoe. Mas se no seu coração vem todo tipo de coisas extravagantes, menos a vontade de Deus, o seu coração precisa se converter. Daniel assentou no seu coração. Pensa aí, adolescente, pensa aí, jovem, como está o seu coração? O Espírito Santo fala diretamente ao seu coração? O Espírito Santo de Deus fala à sua consciência diretamente? Quando você pensa assim, vou me esbanjar no manjar do rei.
Aí o Espírito Santo vem e te convence, fala, faz isso não. E você sente vergonha, fala, é verdade, Espírito Santo, não vou fazer. Se o Espírito Santo de Deus, ao falar na sua mente, no seu coração, gera arrependimento, glória a Deus, você está convertido. Mas se não é o Espírito de Deus, é o pai e a mãe, que ainda está tendo que puxar você e fazer, faça por obediência, mas peça também conversão real da parte de Deus. Ele estava longe do pai e da mãe, e ele recebeu da parte de Deus graça e misericórdia. Você deseja receber mais dessa graça e misericórdia da parte do Senhor? A Bíblia diz que só tem um jeito, é pedindo. Peça a Deus e Ele vai dar. Peça a Deus, se a Bíblia diz que Deus não dá a conta gota não, Ele derrama do seu Espírito Santo. E as pessoas lá fora vão dizer, não sei qual é o Deus dele, mas Ele tem um Deus poderoso. Ele tem um Deus que faz diferença. Ainda esse ano, eu estava numa montanha aqui entre Nagano e Guma, e eu estudo religiões da minha pós-graduação, da universidade, e eu estava num santuário shintoísta que é lá em cima. Você sobe assim e vai uma escadinha. Aquele santuário está ali há 1.500 anos. E eu subi e fui, cheguei até meio cansado. Lá em cima, na última casinha, porque santuário shintoísta geralmente tem várias casinhas para vários deuses diferentes. E eu estava com um pastor do Brasil, amigo, e eu disse, vamos ficar aqui de longe olhando para você ver como é a prática dele. E um senhor estava lá fazendo a oração. E eles colocam a oferta na caixinha, eles precisam balançar a corda para tocar o sino, aquilo lá quer dizer que está acordando, chamando a atenção do Deus daquele santuário ali. E aí ele bate palmas também para chamar a atenção, ele faz uma rápida oração, se curva e sai. Quando ele estava saindo, eu o abordei, porque estávamos ali à porta, falei, senhor, só poderia conversar um pouquinho, tudo bem, tudo bem? Estamos fazendo uma pesquisa aqui dos nossos estudos de religião, e olha só que interessante, né? O senhor sai lá da sua casa, perguntei a cidade onde ele morava, era alguma cidade aqui na região. O senhor saiu da sua casa, veio até aqui, muitos quilômetros de distância, e aí o senhor deixou o carro lá embaixo, o senhor subiu essa escadaria até chegar aqui em cima. Era um dia que estava meio úmido, estava meio frio, só para fazer a sua oração. Como que é o nome do Deus desse lugar aqui? Sabe o que ele me disse? Não sei. Eu falei, mas o senhor fez tudo isso? E o senhor não sabe o nome do Deus? O que o senhor pediu na oração? Ele disse, pedi que Deus abençoe minha família, abençoe meu emprego e me dê saúde. Eu falei, mesmo sem saber o nome do Deus desse lugar, aí ele ficou incomodado e falou, espere um pouquinho. Ele tirou o smartphone, abriu o Google, pesquisou e falou, tá aqui, esse aqui é o nome desse Deus daqui, desse lugar. Depois eu pesquisei, era o Deus que abençoa a família, tal e tal e tal. Irmãos, esse povo tem sede de Deus também. Não importa o nome do Deus. A alma deles sente a mesma necessidade que a nossa alma sente. A Bíblia diz em Eclesiastes, se não me falha a memória, no capítulo 2, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O ser humano tem a eternidade no coração e por isso ele busca o que é eterno. Quando a sua alma sente sede, vontade de algo eterno, o diabo ele quer disfarçar, ele quer te distrair com as coisas deste mundo. Por isso que ele oferece banquetes para te dar
todo dia uma gotinha daquilo que é terreno e que se acaba, para tentar satisfazer uma fome e uma sede que você tem, mas é de algo eterno. Então, assim como os babilônios precisavam saber que o Deus de Daniel era o Deus criador dos céus e da terra, o único Deus, o Japão também precisa reconhecer e saber que existe um único Deus criador dos céus e da terra. E Deus conta conosco que aqui estamos. Deus conta com você que aqui está. Os irmãos e irmãs que já chegaram aqui na fase madura, que não pôde ir para a escola, para o ensino fundamental japonês, eu também não pude. Nós aqui da primeira e segunda geração que abrimos caminho para que essa terceira geração aqui de adolescentes e crianças e jovens possam ter uma vida melhor. Nós também estamos fazendo a nossa parte e continuaremos fazendo a nossa parte. Pode ser que a gente não consiga falar o japonês tão perfeitamente como os nossos adolescentes e jovens estão falando, mas essa parte aqui, de ser cheio do Espírito, ter graça e misericórdia, isso aqui o Senhor nos dá. Isso aqui não precisa falar muito japonês não, basta dar um sorrisinho, um tapinha na costa, um Ohayou gozaimasu mais feliz, e o japonês vai falar, eu gostei desse rapaz aí. Você abre o Google Tradutor, dá seu jeito, e você consegue transmitir também, e falar, existe um Deus Criador que se importa com você. Irmãos, com a permissão aqui do pastor Kiyomi, vamos ficar em pé para orar ao Senhor? Conhecemos a história que depois de 10 dias que eles fazem aquele teste de não se contaminar com aqueles manjares, Daniel e seus amigos são encontrados visivelmente em melhor condições do que os outros jovens das outras nações e dos outros deuses. Era visível, era perceptível que eles se destacavam. Deus fez um milagre na vida de Daniel e seus amigos, a ponto das pessoas perceberem e não terem como contestar que aqueles jovens se destacavam. Meu irmão, minha irmã, jovem, menino e menina, veja bem, preste atenção no que eu vou falar. O que eu vou falar aqui não tem a ver com xenofobia, até porque eu sou alguém, até onde eu sei, um dos que mais bate contra xenofóbicos. Um crente, principalmente um crente, que fala assim, ai, esses indianos que estão aqui, ai, esses nepaleses que estão aqui, não faça isso. É feio. Não faça isso. Preste bem atenção. O nosso destaque não está em ser brasileiro, boliviano, peruano. Não é esse o nosso destaque. O nosso destaque será ser este jovem, esta jovem, que tem o Espírito do Senhor que faz a diferença. Aqui está o destaque. O japonês, o seu professor, sua professora, o seu chefe, o seu companheiro de trabalho, ele vai falar assim, olha, aqui trabalha gente de todas as nacionalidades. Trabalha japonês, trabalha vietnamita, trabalha bengalês, trabalha brasileiro, peruano, mas você se destaca. Você é boliviano? Até entre os bolivianos você é diferente. Você é brasileiro? Até os outros brasileiros que eu já conheci, você é diferente deles também. Isso prova que a diferença não está na nacionalidade. A diferença está em ser cheio do Espírito do Senhor. Você quer ser cheio do Espírito do Senhor?
Você pode levantar a sua mão aí mesmo onde você está e nós vamos orar. Faça um compromisso com o Senhor. Não precisa fazer o compromisso diante da igreja, não precisa. Aí mesmo onde você está. Faça como Daniel. Daniel assentou em seu próprio coração. Seu pai não pode fazer voto por você. Sua mãe não pode fazer voto por você. Marido, sua esposa não pode fazer voto por você. Esposa, seu marido não pode fazer voto por você. O voto é individual. E diga, Senhor, eu faço hoje um compromisso. Eu quero que eu, a começar por mim, seja como Daniel e seus amigos. Sem defeito, bonito, bem arrumado, cheio de sabedoria, de conhecimento, de inteligência. Eu vou estudar, eu vou começar o ano letivo e vou terminar. Eu vou começar o Coco e vou terminar. Vou começar o Daigaku e vou terminar. Eu vou começar o curso e vou até o final. Eu vou me preparar para a profissão e vou até o final. Eu vou prosperar nessa terra, mas eu também quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar em línguas estranhas, eu quero crer nos dons do Espírito, eu quero na minha casa ser cheio de amor, eu quero ter o fruto do Espírito, eu quero ser paciente, eu quero ser longânimo, eu quero ser benigno, eu quero ter o domínio próprio, eu quero que a paz reine no meu lar, na minha casa, eu quero viver todas as promessas da palavra do Senhor na minha vida, amém? Curve sua cabeça comigo, Pai Celestial. Nesta noite, Senhor, apresentamos, Senhor, as nossas vidas em oração diante de Ti, Senhor. Apresentamos as nossas consciências, o Senhor que é Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor que vê e sonda cada coração e cada mente individualmente, Pai. Nesse momento, peço, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Senhor, desde do mais ancião, Senhor, até o mais jovem que entendeu esta mensagem, que entendeu a Tua palavra, Senhor, e agora assenta no seu coração um compromisso. Pai, eu te peço, vai trazendo, Senhor, o quebrantamento, vai trazendo, Senhor, o arrependimento, vai trazendo, Senhor, a reconciliação, vai trazendo, Senhor, o perdão, vai trazendo, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, Senhor, o Teu amor que abraça, o Teu amor, Senhor, que abrange, o Teu amor, Senhor, que perdoa, o Teu amor que levanta o caído, Senhor, e enche do Teu Espírito Santo, aleluia. O Teu Espírito, Senhor, que reviveu, como lá no vale de ossos secos, na visão de Ezequiel, que também venha reviver, Senhor, a fé, a coragem, a ousadia. Venha, Senhor, colocar em pé, Senhor, os planos e os projetos, Senhor, que foram deixados de lado. Aquilo que o Senhor chamou, que o Senhor convocou, aquilo que o Senhor orientou, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vai, Senhor, restaurando, vai trazendo, Senhor, a fé, Senhor, ao coração daquele que está abatido, vai trazendo, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia e um Espírito excelente, para que seja visível, Senhor, a transformação de vida, para que seja visível, Senhor, a reconciliação familiar, para que seja visível, Senhor, a graça, a misericórdia, a alegria na vida dos Teus filhos. Que os japoneses vejam, Senhor, que os outros brasileiros, bolivianos, peruanos, de todas as nacionalidades, vejam e percebam que o Senhor está fazendo uma grande obra nesta nação e começando, Senhor, pelas nossas vidas. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.